noite a todos, a todas, sejam todos bem-vindos. Nesse momento nós vamos fazer a prece inicial para darmos início na reflexão do Evangelho. Então vamos todos fechar os olhos, elevar o pensamento a Deus Pai todo misericordioso, que nesta noite bendita, Senhor, rogamos as vossas bênçãos, vosso amparo e proteção, para que no decorrer desses dias, dessa semana que se inicia, possamos sentir a sua presença divina em nosso ser, abrindo nossos caminhos, fortalecendo-nos, nos dando a condição para bem desempenhar as nossas funções com sabedoria, que possa tirar todos os empeços obscuros que possa estar impedindo a nossa caminhada, a nossa evolutiva espiritual. Que desligue, que corte todos os vínculos negativos com seres que nos prejudicam e que todos sejam encaminhados para lugares de aprendizado, de orientação, conforme a necessidade e merecimento de cada um. E que o seu amor possa alimentar a nossa alma, preencher todo o espaço vazio do nosso ser, para que possamos sentir a sua luz divina vibrar na nossa alma, no nosso coração. E assim nos conduzir com segurança, para que possamos tomar as melhores decisões, as melhores atitudes, para assim concluirmos todos os nossos deveres e obrigações. Pedimos ainda que estenda a sua luz até os nossos lares, alcançando todos os entes queridos que lá ficaram. Que ao retornar à nossa casa, nós possamos sentir a sua presença entre nós. Graças te damos e que assim seja. Então vamos lá. Hoje nós vamos falar sobre uma passagem do Evangelho que consta lá em São Mateus, capítulo 7, versículo dos 7 a 11, em que Jesus disse: Pedi e se vos dará, buscai e achareis. Batei a porta e se vos abrirá. Porquanto quem pede, recebe, e quem procura, acha, e aquele que bate a porta, abrir-se-á. Então, essas são as máximas que Jesus nos passou, e Ele nos trouxe o significado para nós tomarmos atitudes proativas em nossas vidas. Ele sempre nos trouxe a lição da fé, que precisamos ter fé fortalecida, mas antes de tudo, precisamos tomar atitudes, ter ação, para que possamos conquistar o que nós viemos ou pretendemos conquistar. Então, nessa passagem que Jesus fala, buscai e achareis, pedi e se vos dará. Então, todos são verbos de ação. Deus pode estar o tempo todo pronto, à disposição para nos auxiliar, para nos amparar, mas precisa que o seu filho vá de encontro ao Pai, que procure, que busque. Se estamos passando por alguma situação que precisa ser resolvida, se estamos buscando algo de novo ou diferente em nossa vida, e achar porque tem fé
que as coisas vão acontecer, vai cair do céu como um milagre? Se nós viemos, reencarnamos e sabemos que faz parte da lei divina, a lei do progresso, a lei do trabalho, que faz parte do processo evolutivo do ser. Então, enquanto vida estivermos aqui em sociedade em que precisa ser construída, em que precisa ser melhorada, avançada, não vai ser materializada do nada. Por isso que Jesus nos deixa essa lição: buscai, batei, pedir. No mínimo, tem que ter a partida da nossa vontade, do nosso querer, para assim conseguirmos. Porque Jesus fala: pede que recebe, procura que você vai achar, faça, dá o primeiro passo para que as coisas aconteçam nas nossas vidas. Então, em outros momentos, em outras lições, Jesus já tinha frisado essa questão. Como essas duas máximas são muito semelhantes, esses ensinamentos: buscai e achareis. E em outro momento Jesus disse: ajuda-te a ti mesmo, que o céu te ajudará. Então, se está fazendo tudo a seu alcance, que está querendo verdadeiramente e não está medindo esforços para que aconteça, o céu corresponderá. O mundo, a espiritualidade estará pronto a nos auxiliar, conforme a nossa necessidade, conforme o nosso merecimento. Porque são os princípios da lei de Deus, nesse processo evolutivo em que nós nos encontramos: a lei do trabalho e a lei do progresso. Então não viemos para passar penúria. Se estamos com saúde, temos o corpo físico perfeito, podemos buscar algo melhor. Então que façamos. Porque esses ensinamentos, quando fala que Deus condenou o dinheiro, o progresso da pessoa que deseja melhorar de vida, que deseja sair daquele estado em que se encontra, achar que vai ser condenado porque um dia ouviu falar na passagem que Jesus mesmo nos deixou, mas que foi interpretada erroneamente, quando se fala assim: é mais fácil entrar um camelo por um buraco de uma agulha do que um rico no reino de Deus. E a partir disso, criou-se uma crença de que é condenado o dinheiro, a riqueza, numa visão muito limitada. Porque, na verdade, o que é condenado é os males que existem dentro do ser, que quando é colocado em determinada situação, coloca para fora todos os seus defeitos, como arrogância, prepotência, desrespeito ao próximo, porque se acha numa situação de superioridade
e usa-se dessa situação e dos recursos que tem à sua disposição para maltratar, para humilhar. Isso é condenável. E é nessa passagem que Jesus mesmo falou, a dificuldade de um rico entrar no reino de Deus não é com relação ao dinheiro, não é com relação ao sucesso, ao progresso da pessoa, mas é com relação às ciladas e armadilhas que esse mundo de riqueza, de poder, coloca o homem fragilizado na sua moral. Porque quando está nessa situação de riqueza, de poder, dificilmente vai conseguir trabalhar a humildade, dificilmente vai conseguir trabalhar o comprometimento espiritual, dificilmente vai conseguir renunciar a algumas coisas mundanas em prol das coisas espirituais. Porque é preciso andar junto. A sua espiritualidade e o mundo em que você vive. Porque nós viemos para viver no mundo. Mas isso não quer dizer que nós vamos ser possuídos pelo mundo, com todas das suas mazelas. Porque enquanto precisamos conviver, viver em sociedade, precisamos conviver com pessoas que pensam diferente de nós, que têm conceitos e valores totalmente diferentes. Mas nem por isso devemos deixar nos contaminar. Precisamos sempre ter as nossas verdades, a nossa essência, e aí deixar-se corromper pelo mundo material, isso que estava sendo chamado em alerta nesse ensinamento de Jesus. Que realmente é difícil para uma pessoa que reencarna numa prova da riqueza. É difícil para esse ser superar as provas, sendo que os males maiores estão dentro de si. E a facilidade de queda é enorme. Então é por isso que foi falado, mas não que estava sendo condenado a riqueza e o dinheiro. Porque faz parte da lei de Deus, a lei do progresso e a lei do trabalho. Então não é condenável uma pessoa querer expandir, querer melhorar de vida, fazendo o que for ao seu alcance, buscar algo melhor para dar condições para a sua família, ou até recursos para conseguir seguir o seu caminho espiritual, não podendo esquecer as suas prioridades, porque é necessário andar junto o caminho espiritual com o caminho material, porque estão atrelados. Só vai ser permitido avançar, alcançar com a permissão divina. E se for um atrapalho para a evolução espiritual do ser, daí é revisto como está a programação reencarnatória daquela pessoa. Por isso que muitos abrem mão
prefere virar as costas, fechar os olhos para o caminho espiritual, para não se sentir incomodado, para a sua consciência não te cobrar, e vira as costas e cai no esquecimento, para se entregar apenas à vida material, esquecendo que é um ser reencarnado, é um espírito reencarnado, que momentaneamente encontra-se aqui nesse mundo, nesse corpo preparado para essa vida, com tempo determinado, em que em algum momento vai deixar esse mundo, vai deixar essa matéria e tudo que te dava maior valor. Porque Jesus mesmo disse: fala onde está o seu tesouro, que lá está seu coração. Então, o que tem valor para você? É isso que vai pesar na sua alma a hora que tiver que deixar aqui. Se o que tinha de valor para você é a sua espiritualidade vai com você. Mas se o que tinha valor, o seu tesouro, está aqui na terra, daí sim vai causar grande sofrimento, desespero, choros e ranger de dentes, como Jesus mesmo disse, porque não foi trabalhado o desapego. Mas, consciente disso, sabemos que a lei do trabalho é uma lei natural que induz o homem a não se acomodar. Então é preciso, faz parte do desenvolvimento do homem, do ser, trabalhar. Ninguém veio para ficar usufruindo as coisas sem a sua contrapartida. Claro que aqueles que têm suas limitações, que é um deficiente físico, mental, que não tem condição física de desempenhar nenhuma função, mas se viemos com um corpo perfeito, com a mente perfeita, temos saúde e todo o desenvolvimento para todas as habilidades para a qual nós viemos já preparado, não pode desperdiçar essa oportunidade apenas na contemplação, porque faz parte da lei natural, da natureza do homem, o trabalho. O progresso é outra lei natural do homem, da sociedade, que surge em decorrência do trabalho. Então não tem como querer progredir, melhorar, sem o empenho do seu trabalho. Não vai cair do céu. Se não nasceu na riqueza, que quando chegou já estava constituída, precisamos trabalhar para progredir, para alcançar o que almeja. E dentro dessa lei do trabalho, se Deus isentasse o homem de trabalhar, com o corpo, os membros se atrofiariam. Se isentasse o homem de trabalhar com a inteligência, o espírito permaneceria na infância, não cresceria, não desenvolveria. Então, veio com o corpo perfeito, com a mente sã, com algum propósito. Ninguém veio para ficar o tempo todo deitado no sofá assistindo televisão. Ninguém veio apenas para ficar brincando, jogando.
desperdiçando dessa riqueza que é o corpo perfeito, um instrumento de evolução, usando de forma errada, equivocada, né? Então, muitas da lei da evolução cobram aqueles que se deixaram atrofiar tanto a sua mente como o corpo físico. Porque se veio e tanto quis viver dessa forma, já está programando a próxima reencarnação. Porque já que não é útil ter um corpo, vir com 2 braços, 2 pernas, com a mente sã, então que de repente, conforme o seu desejo, quer vir na contemplação, retira-se até o pouco que veio com ele. Por essa razão, os espíritos não poupam os homens do trabalho, das pesquisas, das descobertas e invenções. Quantos de nós, antes de reencarnar, passamos anos, até séculos, nos preparando em escolas, em laboratórios, nos aperfeiçoando para vir e cumprir com missões grandiosas, que seja na sua comunidade, que seja na sua cidade, que seja no mundo. Cada um veio com uma função. E aí chega aqui, deixa passar essa oportunidade por preguiça, por indiferença, por pouco caso. Então, por essa razão, os espíritos não poupam os homens do trabalho. Estão sempre nos alertando a sair desse marasmo do comodismo. Às vezes não está bom, mas não tem coragem de tomar atitude, de ir, de buscar. Como Jesus mesmo falou, busca, bate a porta, que receberá a ajuda necessária. Então, o sentido da expressão ajuda-te a ti mesmo significa que a pessoa deve colocar todo o seu esforço no trabalho digno e edificante em prol de si mesmo e do semelhante. Então é preciso cada um cumprir com seu papel. Conta-se uma historinha que fala assim, que um dia num caminho, numa estrada lamacenta, que tinha chovido, não era asfaltada, passou-se e tinha um mestre com seus discípulos, e passando por perto de um carro que estava atolado, e tinha ao lado o homem ajoelhado, rezando, implorando e decretando que Deus iria ajudar, que Deus iria tirar seu carro daquele atoledo, que iria resolver naquela fé. E o mestre com seus discípulos olhando passou. Os discípulos falaram: mestre, não vamos ajudar? Não, seguiu a viagem. Lá na frente tinha um outro carro atolado e o homem todo sujo, enlamaçado, xingando e enfiando a coisa para fazer com que o carro saísse do buraco, e praguejava, e xingava, e chutava o carro, e empurrava, e tudo sujo. O mestre parou,
falou assim, vamos ajudar o moço. Daí os discípulos falaram assim, como, mestre? Olha como esse homem está desequilibrado, está falando palavrões, está blasfemando contra Deus, está xingando tudo e todos. Falou assim, mas ele está tentando. Ele está dando tudo de si para tirar o seu carro desse atoledo. Enquanto o outro estava esperando o milagre do céu. Então, que o sentido da expressão, ajuda-te a ti mesmo, que o céu te ajudará. Faça a sua parte. Confie, tenha fé. Mas faça, busque. Eu quero um emprego melhor, eu quero ganhar mais. O que você está fazendo para isso? Está se capacitando? Está buscando estudar outras áreas, aperfeiçoar coisa nova no campo que está buscando? Ou está esperando alguém bater na sua porta e oferecer um cargo que paga mais? Então, ajuda-te a ti mesmo, que o céu te ajudará. E outra lição, como nós já tínhamos falado anteriormente, que Jesus nos traz quando se fala da questão das riquezas, do poder do dinheiro em nossas vidas, que muitos, quando se fala que a dificuldade da entrada de um rico no reino de Deus é quando não consegue dar as suas prioridades enquanto espírito reencarnado. Jesus fala, não acumuleis tesouro na terra, onde a ferrugem e os vermes os comem, e onde os ladrões os roubam. Em tudo na nossa vida precisa de equilíbrio. Acumulai tesouros no céu, onde nem a ferrugem, nem os vermes os comem. Porquanto, onde está o vosso tesouro, aí está também o vosso coração. Aí a gente percebe, principalmente, nós que trabalhamos numa casa espiritualista, um terreiro de Umbanda, onde que é procurado por pessoas em estado de sofrimento, de dor. As pessoas que buscam um terreiro de Umbanda, eles vêm pedir ajuda. E geralmente, terreiro de Umbanda é procurado depois que a pessoa percorreu tudo, é o fim da picada. Estava em sofrimento, procurou hospital, procurou igrejas e nada. Daí só lhe resta, nessa hora, esquece do que foi falado mal, que julgava, vem. E dificilmente alguém procura um terreiro de Umbanda, um templo espiritualista, para procurar se elevar espiritualmente. A maioria dos problemas são problemas de origem material.
Então, aonde está o vosso tesouro, aí está o vosso coração. Qual que é o motivo do seu sofrimento? O que te trouxe aqui na casa do caboclo? O que te trouxe aqui na casa de Exu? O que causa sofrimento em seu coração? Apego aos tesouros materiais. Ou é a mulher que largou, o marido que largou, ou está desempregado, ou está doente porque abusou na bebida, no fumo ou na alimentação que foi. A maior origem dos motivos são coisas materiais que causam dor e sofrimento no coração, que faz a pessoa buscar ajuda. E aí a gente percebe o quanto nós somos movidos pelas coisas materiais. Precisou a pessoa perder a saúde, precisou a pessoa perder o ente querido, perder a sua riqueza material, para lembrar de Deus, do mundo espiritual, para recomeçar. Por isso que Jesus fala: tesouro onde nem a ferrugem, nem os vermes os comem. Busque esse tesouro. Porque enquanto tiver apegado às coisas mundanas, o medo de perder aquilo que o satisfaz causa sofrimento. Vive em aflição, em angústia, esquecendo de que o que conduz, o que o mantém na terra, nesse caminho material, é o mundo espiritual. Porque algum motivo, o motivo que te trouxe para reencarnar, foi para a sua melhora espiritual. Não foi somente para usufruir dos prazeres mundanos. Porque muitos buscam o progresso, não é apenas para sua necessidade, mas para a satisfação das sensações mundanas. Porque o recurso financeiro facilita esse acesso, proporciona essa satisfação. Por isso, o caminho da perdição é grande. Porque se perde o caminho que leva à salvação, ao céu, à espiritualidade, é estreito, é espinhoso, é dificultoso, porque o tempo todo você vai ter que ficar fazendo escolhas, o tempo todo você vai estar se disciplinando, se vigiando, senão descamba para as sensações mundanas, para alimentar o seu ego, o seu orgulho. E daí não tem coragem, não mantém a determinação para seguir um caminho de disciplina, que exige vigilância o tempo todo, não dos outros, da nossa própria consciência. Porque enquanto espírito em processo evolutivo, no fundo nós sabemos onde está o registro
da lei divina em nossas vidas. No fundo, sabemos que quando damos um passo errado ou quando estamos nos deixando levar por algo que não devia, a nossa consciência nos cobra. Então, onde está o vosso tesouro, aí está o vosso coração. Aonde está o vosso tesouro nesse momento? O que te faz sofrer? O que te angustia? Que a nossa atenção, sentimento e interesse se prendem naquilo que constitui a nossa maior preocupação. É onde nós temos o apego. E quando se fala o apego material, não estamos falando apenas de carro, casa, dinheiro. Estamos falando de apego até às pessoas. Medo de deixar o filho, a filha, o marido, a esposa. O medo de perdê-los. Esquecendo que antes de ser nosso, antes de estar ligado a nós, são espíritos eternos que pertencem a Deus, que também vieram em missão, que também têm seus compromissos. E se essa preocupação exagerada nos aprisiona, nos impede de seguir, ou nós impedimos que eles sigam, causa dor e sofrimento, porque é ali que está o nosso tesouro. E causa sofrimento por causa do nosso egoísmo, de achar que tem posse, que está sob o seu controle, o seu comando, e acha, dentro do seu orgulho, da sua prepotência, da sua arrogância, de que sabe que é o melhor, que sabe que as coisas têm que ser do seu jeito, esquecendo que tem um comando maior, que sabe de tudo e de todos, até e principalmente de coisas que nós não sabemos, e que mais sabe o que realmente é o melhor. Então precisa ter esse desapego, nessa confiança incondicional, na fé de que todos nós estamos sendo conduzidos da melhor forma. A fé é suficiente para promover as nossas necessidades, como comer, vestir, etc. A providência divina nunca deixa ao abandono os que nela confiam. Todavia, quer que esses, por seu lado, trabalhem. Se ela nem sempre acode com o auxílio material, mas pode inspirar as ideias com que se encontre os meios de sair da dificuldade. Então, de alguma forma, Deus age em nossas vidas, colocando pessoas, colocando intuição, inspiração, para alcançarmos o que necessitamos. E Jesus ainda fala, lá em São João, capítulo 5, versículo 17, meu Pai trabalha até agora, e eu trabalho também.
Então, que sigamos esse exemplo de fazer o que nos cabe a responsabilidade, de buscar, de se empenhar, de se esforçar para conseguirmos o necessário, para conseguirmos o que nós almejamos. E não cair na ilusão de que, como muitos buscam, entra numa igreja, entra num terreiro, entra em alguma instituição, achando que por estar ali, a espiritualidade responsável pela instituição vai fazer as coisas acontecer, materializar na vida do ser, sem precisar fazer nada por si mesmo. Achar que vai estar protegido dos males, amparo e proteção vai ter. Mas se não fizermos a nossa parte e ainda ficar insistindo no mal, achando que vai estar escondido da lei na aplicação nas nossas vidas, estão enganados. Então precisamos, o que nos cabe, como Jesus falou, siga-me, vai, pega a sua cruz e siga-me. Então, seguir um caminho religioso, seguir um caminho espiritual, não vai estar isento de carregar a sua cruz. Precisamos, porque nós adquirimos esse fardo com as nossas escolhas, com os nossos erros. E se hoje estamos fazendo a escolha de seguir um caminho certo, os nossos erros, os nossos pecados, como muitas outras religiões falam, que é herança de pai, o resultado do nosso plantio somos nós que vamos colher. Não vamos deixar fardo para o que outros carreguem. Então não é porque hoje estou seguindo um caminho reto, correto, que tudo o mal que eu fiz vai ficar esquecido. Então essa cruz, esse fardo que nos pertence, precisa ser resolvido por nós mesmos. Então achar que entrar num caminho religioso não vai precisar de esforço, não vai precisar de disciplina, de coragem, de determinação, de trabalho, é uma ilusão. Porque o tempo todo, enquanto estivermos reencarnados aqui na Terra, é o tempo todo trabalhando. Aqueles que tiver merecimento, vai trabalhar até o último dia. Eu lembro que quando eu estava num centro espírita, numa cidade no interior, lá tinha um hospital, e esse hospital era da Igreja Católica, que era administrado pelas freiras. E tinha muitas que elas vinham da Alemanha, da Europa, elas até falavam a língua, tudo muito complicado. Mas eram aquelas irmãzinhas, aquelas freiras já idosas, que, nossa, cuidava com muito amor, era uma dedicação exclusiva. A vida dela era em função de ajudar os pacientes. E nessa semana morreu uma freira, uma senhorinha, ela era bem pequenininha, eu conheci ela. E ela morreu no banheiro, dando banho num paciente. O paciente estava sentado na cadeira de banho e ela, dando banho, teve um infarto fulminante. Morreu ali.
E nesse mesmo dia morreu uma outra pessoa. Nossa, que foi uma comoção, né, na cidade, porque era uma pessoa conhecida e foi num acidente na estrada. Nossa, foi aquela coisa. E no centro espírita, na outra semana, teve uma comunicação. Que daí ela falando, o mentor falando sobre essas duas mortes, esses dois desencarnes. E revelando que aquela irmãzinha já estava bem, já estava trabalhando lá, enquanto a outra ainda estava em processo de resgate. Daí ele falou assim: dai graças, é uma honra a pessoa desencarnar servindo a Deus. É uma honra a pessoa trabalhar, morrer, desencarnar, servindo a espiritualidade. Então, é um merecimento muito grande. Por isso que a gente fala, se tiver merecimento de desencarnar ali, junto com o seu guia, junto com a espiritualidade. Não é assim uma visão errada das pessoas, falar assim, nossa, como que deixou acontecer? A pessoa teve um merecimento. Porque desencarnar em trabalho, então até o último minuto estava servindo. Diferente do outro que estava lá na balada, dirigindo bêbado. Alguma coisa foi um resgate daquele ser de uma dívida de vidas passadas, desencarnar daquela forma violenta, abrupta, totalmente diferente daquele que estava ali dedicando ao próximo, que pela idade avançada nem precisava mais. Então, o pai trabalha até agora e eu trabalho também. Então, aqueles que tiverem realmente a disposição, se entregando a cumprir o seu papel, é de grande merecimento ser recolhido ou acolhido na labuta, no trabalho. Então essa seria a mensagem de reflexão da noite. Quem tiver alguma pergunta, alguma dúvida, fique à vontade. Então vamos fazer a prece de encerramento. Vamos elevar o pensamento ao Mestre Jesus, pedindo que a sua luz divina possa irradiar nesse ambiente e em todos nós, possa trazer a harmonia, o equilíbrio para a nossa alma, para o nosso coração, nos dando a serenidade para compreendermos esse momento da nossa vida e do nosso destino. Que nos fortaleça, meu Senhor, com a sua fé. Que Deus possa nos envolver na sua misericórdia, desobstruindo a nossa mente da ignorância, para que possamos ter o entendimento da nossa responsabilidade, dos nossos compromissos. Pedimos que a sua luz divina possa iluminar os nossos passos, para que possamos caminhar em segurança e não nos perdermos nos labirintos da vida profana,
que não nos demos a vazão da ilusão, dos nossos vícios, dos males que existem em nós e que nos impede de evoluirmos, de progredirmos espiritualmente e materialmente. Que o seu amor possa nos fortalecer. Graças te damos e que assim seja.